Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje, entrevista com Felipe Belo, que é consultor de políticas públicas aqui no interior, né, em geral, né, Felipe? Né? Todo o estado do Rio de Janeiro. Todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Me conta um pouco da tua experiência, Felipe, em relação à questão da gestão pública. Então, eu entrei na administração pública em 1998. Estamos ficando velho, né? Já tem 21 anos isso já. E nessa trajetória, desde 98, eu passei por várias instâncias de administração pública, seja área de planejamento, controladoria, finanças, fazenda, uma parte na educação também. Então, eu comecei a militar, por assim dizer, na administração pública, desde aquela transformação com a lei de responsabilidade fiscal, com as novas legislações que vieram obrigando aos municípios, principalmente, a terem mais eficiência no setor público. Então, me tornei, por essa experiência toda, e minha formação também em bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em gestão pública, vem me ajudando a ajudar outros municípios a ter uma gestão mais eficiente, mais efetiva. Felipe, antes de a gente falar sobre o governo 4.0, a gente vamos aproveitar, né, que a lei de inovação foi sancionada aqui em Petrópolis e você foi um dos que ajudou, assim, essencialmente na formulação da lei junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que você imagina agora daqui adiante com uma lei de inovação aqui na cidade? Como é que isso pode transbordar para as outras cidades? Como é que você analisa isso? Pois é, Márcio, até te agradecer novamente, eu tinha que ter falado isso inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui com você aqui na TV, já é a segunda vez que eu tenho aqui, também a todos os colaboradores que estão aqui por trás das câmeras. Nós soubemos isso, que foi publicado no dia 7, provavelmente aqui no Diário Oficial aqui do município. Petrópolis abriu uma porta que não existe no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi o primeiro município do estado de Janeiro a ter uma lei local de inovação, sustentabilidade, com o viés da lei federal, mas com a pegada, vamos colocar assim a expressão popular dos mais jovens, local. Você participou efetivamente disso, todos os que estavam no momento ali, o Sebrae e assim por diante, nós entendemos qual era a pegada aqui de Petrópolis a nível de startup, a nível de TI, a nível de inovação, a nível de inovação da gestão pública 4.0, que também está colocada nessa legislação. A Câmara de Vereadores entendeu também esse processo. Tenho certeza, sem medo de errar, Petrópolis vai ser copiado por outros municípios, aqui no estado e em outro estado. Mas quem sai primeiro, consegue primeiro, e eu acho que o ambiente negocial melhorou muito a partir dessa lei aqui em Petrópolis. Vai dar uma transparência muito grande, eu imagino, na área de inovação, né, que é transversal a todos os segmentos econômicos da cidade. Isso é bom te deixar destacado, né, porque a gente fica imaginando só que é de tecnologia, não, mas é para a área de turismo, para a área agrícola, né, para a área de restauração, de prédios públicos, né, antigos. Então, tudo isso é muito importante, né, Felipe? E você falou muito bem agora, essa transversalidade e a inovação parece até, os jovens pensam assim, você pega um celular, tem um aplicativo. Não é isso. É inovar em processos, como a gente colocou na lei, você sabe muito bem disso. Empresas que já existem, inovar também na forma de prestar o seu serviço, e na própria lei fala alguns incentivos que vão ser colocados para esse tipo de inovação. Então, acho que vai atrair muitos negócios novos e os atuais vão melhorar os seus processos também. Felipe, vamos falar então sobre a questão do governo 4.0, né? A lei de inovação, acho que até dá uma ajuda nisso aí, de certa maneira. Mas eu estava lembrando que lá um tempo atrás a gente falava muito sobre o eGov, né? Quando começou essa tendência de internet, de melhorias de processos e serviços via esse novo ambiente computacional, vamos dizer assim. E aí surgiu lá atrás o eGov. O que muda daquele tempo, né, do eGov para o atual governo 4.0? Na minha mente está bem claro, Márcio, que o eGov teve uma explosão em 2009 com a aprovação da Lei Complementar Federal 131, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela obrigou aos entes da federação, principalmente os municípios, a terem os tais portais da transparência. Então, coloca lá orçamento, diário, despesa com o pessoal e assim por diante. Só que
com todo respeito, você pega uma pessoa que não entende minimamente a administração pública, ela vai num portal da transparência, vê orçamento, um monte de número, que você não entende nada, o que é aquilo, aonde que eu estou sendo afetado positivamente ou negativamente por aqueles números. Então, a evolução do EGOV é justamente o passo que a gente está dando agora na gestão pública 4.0. É você entregar para o cidadão, que é o objetivo principal da administração pública, trazer felicidade para ele com políticas públicas perenes e efetivas, dele entender onde que ele está nesse contexto, diminuir essa distância entre o cidadão e o poder público nas políticas públicas. Ele entender que tudo que a prefeitura faz, no caso do município, como é que aquilo afeta o dia a dia dele. E também, Márcio, nos colocar no lugar do cidadão, como é que a gente pode colaborar com essa gestão. Também a gente tem um percentual aí de erros e acertos. Então, a gestão pública 4.0 vem diminuir essa distância. Quando a gente fala de gestão 4.0, a gente está também comentando essa questão da participação da população, né? Como com os aplicativos, com a forma de você elogiar, criticar, reservar uma consulta. Essa tecnologia, porque geralmente a tecnologia está sendo muito usada para o controle das pessoas, né, e não para servir ao cidadão. Você acha que esse modelo 4.0 vai nessa direção, então, de demandar maior participação ou ajudar na maior participação da população na cidade, na gestão da cidade? Com certeza. Imagine que você está aqui em Petrópolis, você na palma da sua mão, como você disse, você saber a política pública para 4 anos da administração municipal. E você saber que essas intervenções a cada ano vão ser em bairros diferentes. Então a população pode participar disso. Mas antes desse processo de estabelecimento das metas e prioridades, como é que o Poder Executivo, o Poder Público, chegou naquelas metas? Então, se a prefeitura, junto com o cidadão, estabelecer metas em conjunto, ela vai entender melhor as real necessidades do cidadão, o cidadão vai ser entendido na sua real necessidade e assim vai haver um movimento de integração entre o cidadão e a gestão pública, que a gente chama de 4.0. Eu estava lendo aqui agora, antes do programa começar, o Ministério da Economia lançou uma chamada pública para quem quiser participar no site do IPEA, para qualquer cidadão, colocar sua sugestão do que tem que ter no plano plurianual do governo federal para 4 anos de iniciativas de intervenção nos estados e municípios. Então, eu não me lembro dessa iniciativa ter sido antes. Então, vai ser uma participação popular no orçamento do governo federal. E isso já é tendência de gestão pública 4.0. Quando a gente está falando dessa gestão, a gente tem assim, uma gestão pública, vamos dizer, 2.0, né? Ou 1.0. Isso. A gente está falando de gestão pública 4.0. Então, a gente tem um hiato aí entre o 1.0 e o 4.0. E aí, nesse processo, exige a necessidade de você inovar nesse aspecto, né? Porque a gente não fala só de tecnologia, né? Tem que inovar no processo tecnológico. E aí, voltando um pouquinho à lei de inovação, que demanda da prefeitura aqui de Petrópolis inovar. Como é que essa lei, então, ela pode ajudar nesse processo de transformação, aqui no caso da prefeitura de Petrópolis, e olhando assim mais adiante o transbordamento dessa lei de inovação para um governo 4.0, como é que essa lei pode ajudar outros municípios também a se transformarem, a ter uma gestão 4.0? Então, vamos com o viés da startup, por exemplo, né? Ok. Você ter acesso à informação e poder, por exemplo, marcar uma consulta sem necessidade de você despender um tempo com uma pessoa que talvez tenha deficiência física, por exemplo, até o local para marcar a consulta, você está gerindo a informação de forma mais rápida, dando acesso à possibilidade de cidadão de forma mais rápida, e aí entra a questão da inovação. A maioria das prefeituras ainda está naquela questão arcaica, e parece brincadeira que eu vou falar, mas é verdade, ainda tem aquela questão da marcação em papel, de um recadinho, e isso dificulta o cidadão. E quando você não gerencia bem essa questão de planejamento, dos custos públicos, você gasta pior, você gasta de novo, trabalho redobrado, e o custo de toda essa máquina pública, que as pessoas têm medo, às vezes, ela gera dicotomias e diferenças no atendimento. Às vezes,
uma parcela grande da população ter acesso à informação é atendida, mas aquela que não tem, ela fica preterida, porque a gestão não chega até o cidadão. Ele tem que chegar até o cidadão, e não é assim que funciona. O processo da administração pública tem que chegar ao cidadão, porque é obrigação nossa da administração pública, nossa como servidor. Agora, como é que a gente faz essa mudança de cultura? Porque aí tem uma cultura que você mesmo destacou, já se arrastando já há algum tempo, algumas cidades estão entendendo isso, estão modificando esse processo. Como é que a gente consegue mudar essa cultura? A gente estava até conversando nos bastidores, né? Como é que a gente muda essa cultura de gestão pública para uma gestão mais moderna, que possa incorporar esse processo de inovação dentro do DNA da prefeitura? Eu vou falar com meus colegas, eu já fui servidor público e não fiquem tristes comigo que eu vou falar. O servidor público é a mola mestra dessa transformação interna na gestão pública. Não tem jeito de você fazer isso sem eles. Então, primeiro, entender por que eles não trabalham com a felicidade que deveriam trabalhar, porque esse termo servidor público é muito amplo e a gente tem que entender que a gente serve à população. Então, trabalhar com o servidor público primeiro. Se ele estiver integrado, se ele estiver inovando, forma legal, formalista, como a administração pública demanda, mas se ele estiver inovando, ele entrega um serviço melhor à população. Que, inclusive, Márcio, o servidor público também é a população. Sem dúvida. Então, o servidor, a prefeitura, inovando internamente, vai entregar um serviço melhor. Daí a gente começa a transformação para o externo, para ele entender também que faz parte dessa mudança e também tem responsabilidades. Tem o bônus e o ônus da mudança. Aí vem através da educação empreendedora, educação fiscal, educação pública, que hoje a maioria da população não entende minimamente como é que funciona, e entender esse processo é importante para todos. Estamos conversando com o Felipe Belo na nossa pauta, o Governo 4.0. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa A Ciência e Movimento, entrevistando o consultor de políticas públicas, Felipe Belo, na nossa pauta, o Governo 4.0. Felipe, a gente estava aqui falando sobre essa questão da cultura organizacional do poder público, que merece um destaque especial pela questão da inovação que acontece. E aí, quais seriam assim, umas etapas de um planejamento estratégico? A gente está falando de PPA também. Como é que essa gestão de mudança pública pode ser incorporada num PPA, ou se isso entra no PPA de uma prefeitura ou de um governo, ou se não entra? Como é que funcionaria um planejamento de mudança para um governo 4.0? Com certeza, Márcio, tem que entrar no plano plurianual, porque rapidamente lá você coloca as metas, as ações, os indicadores, e aí eu vou pegar essa palavra, indicador. Não existe gestão e planejamento onde você não mensura, você não tem indicador. Mas as prefeituras são obrigadas a ter indicadores. Mas são indicadores plausíveis? O que quer dizer com plausíveis? Será que quando a gente manda a mensagem de lei, um planejamento plurianual de 4 anos, eu realmente fiz o planejamento ou fiz um copia e cola? Só colocando assim, a variação da inflação, talvez eu tenha que construir aqui uma creche nova. Será que foi feito um diagnóstico interno para a gente conhecer a máquina pública que a gente não conhece efetivamente? Até nós mesmos que trabalhamos na máquina pública. Será que a gente, voltando, foi até o cidadão, até as associações de classe, associações de moradores, saber o que deseja? Aí essa transformação, você vai identificar no seu plano plurianual quais são as etapas. Pode ser como uma etapa, por exemplo, de você melhorar o atendimento nos bairros. Ou pode ser uma etapa, por exemplo, você melhorar o portal da transparência. Você colocar o orçamento para quem é da área e colocar o orçamento cidadão, que a gente chama. O que é um orçamento cidadão? É aquele orçamento escrito de uma maneira que o cidadão entenda e ele vai entender quais são as políticas públicas que vão ser afetas a ele ou ao seu bairro. Daí ele vai poder acompanhar e colaborar com essas políticas públicas. Então passa muito pelo diagnóstico e você entender todo esse processo interno. Agora, quando a gente olha assim, o interior do estado do Rio de Janeiro, eu fico imaginando assim, tem cidades que ficam olhando esses temas todos, né? Pega a lei de inovação, esse aqui não chega até a mim,
Aí fala de governo 4.0, não, isso aqui também não, eu continuo aqui com o meu papel, com o meu lápis, com o meu tradicional. Qual a motivação dessas prefeituras ou estados, né, em grande escala, para fazer essa mudança? O que isso demanda delas sair da zona de conforto, vamos dizer assim? Quando eu falar isso aqui, eu acho que algumas prefeituras vão querer entender isso melhor. Primeiro, se o cidadão se envolve no processo, ele vai entender o seguinte: se eu jogar o lixo no rio, na lagoa, eu vou criar um problema, a prefeitura vai ter um custo maior. Se eu não colaborar com o trânsito, tem um custo maior. E se a prefeitura tem um custo maior, ele vai entender isso também. Tem esse viés na gestão pública 4.0, vai mostrar isso para o cidadão. Se tem mais custo, eu deixo de gastar com a saúde, deixo de gastar com a educação. É simples. A prefeitura vai gerir melhor os seus recursos, e aí não falo só arrecadar mais, ela vai arrecadar mais, mas ao mesmo tempo ela vai qualificar a despesa. O que eu quero dizer com isso? Ela vai dar uma qualidade melhor para a despesa, não gastar por gastar, mas gastar para sabendo se aquele resultado vai ser efetivo e vai dar o resultado social na comunidade. Então, todo esse processo da gestão pública 4.0 vai diminuir o custo, e aí você tendo menos custo, você tem maior grau de investimento, você pode dar um reajuste para o servidor para deixar ele mais alegre, para ele trabalhar melhor para o cidadão, e você também vai envolver o cidadão para que ele economize o custo da prefeitura, para que ela invista naquelas áreas mais essenciais, que são mais sensíveis, como educação, saúde, social, obras e assim por diante. Felipe, essa questão da crise que a gente tem vivido uma crise aí que parece que não acaba, né? Entra um, sai outro, e a gente fica imaginando que não, agora vai, né? E a crise parece que vai se agravando de uma forma ou de outra, justamente às vezes por falta de um direcionamento mais claro, vamos dizer assim, no contexto geral. E afetando, claro, as empresas, municípios, estados, de uma forma horizontal praticamente. A crise é um motivador para melhorar a gestão e melhorar a gestão pela gestão do governo 4.0? Com certeza. Principalmente nos municípios que a gente fala do interior, são municípios com uma faixa etária menor, população menor, para eles é mais fácil, eu acho, mais fácil, porque, Márcia, a gente não consegue falar com o governador, com o secretário de Estado, ou com o prefeito do Rio, com o secretário do município do Rio. Mas a gente consegue falar com o Bernardo aqui, com os secretários, consegue falar com você, consegue falar com os vereadores da Câmara. Por quê? Municípios pequenos têm essa facilidade. Então, o ambiente local é mais propício para essas mudanças. A população exige, ela não tem acesso ao que os grandes centros têm e querem ter acesso, só que nos grandes centros fazer isso é um pouco mais complexo, até politicamente, mas nos municípios menores é mais fácil. Eu tenho certeza que as cidades que entenderem isso, como alguns já estão entendendo, infelizmente a maioria não são no nosso estado, é fora do nosso estado, é sempre a região sul que fica um pouco mais à frente disso, mas começar a entender, eles vão ver que a política pública voltada para o cidadão em conjunto é a melhor forma hoje de governar qualquer município. A gente vê na área empresarial, Felipe, justamente essa questão da indústria 4.0. É justamente essa indústria que está juntando o software com o maquinário de uma forma integrada de tal maneira que está ficando um mundo totalmente diferente, né? Então, como é que os governos 4.0 podem aprender com essa questão da indústria 4.0 em termos de gestão e transformação de negócio? Resumidamente, foi muito boa essa pergunta. Quando eu e meu sócio, o Fábio Alves, começamos a ver essa questão, a gente viu assim, de forma assim, geral, indústria 4.0, o que é? É você ter a simbiose entre o homem e a máquina. É a quarta revolução da indústria. Então, como é que a gente quer fazer hoje? A revolução entre o cidadão e a máquina pública. Então, tudo que é tecnologia, startup, aplicativo e assim por diante, realmente visam essa diminuição da distância entre o cidadão e a máquina pública. Que hoje a máquina pública é uma caixa preta. Eu não sei o que acontece lá, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho medo, desconfio. Acabar com essa desconfiança. Eu já falei isso para você em outras oportunidades.
o servidor público, grande, vasta maioria, é aquele que quer trabalhar. Só que às vezes não tem condições de trabalhar. Então, essa gestão pública 4.0 vai diminuir essa distância entre o cidadão e a máquina pública. Felipe, aqui em Petrópolis a gente tem uma característica muito particular, que é justamente a presença de grandes universidades locais e centros de pesquisa. Até que ponto isso pode ajudar numa administração local, esse modelo de gestão 4.0? Porque imagino também dentro das faculdades essa discussão esteja acontecendo. Como é que isso pode chegar até o poder público? Capacitação dos gestores públicos, dos servidores, mas eu lembrei agora, esqueci de falar. As universidades podem ajudar na questão do compliance público. Programas de integridade pública. Muitos recursos internacionais, eles obrigam a administração local que quer fazer a captação desses recursos a terem programas de compliance público, programas de integridade. E o EGOV, numa gestão pública 4.0. Então, as universidades podem entrar nesse nicho realmente de mercado, de forma acadêmica, mas de forma institucional também. Felipe, rapidamente, você está indo para Teresópolis daqui a pouco. Teresópolis também está nesse viés de 4.0? Como é que está? Também está. Está conversando lá com a prefeitura e eu não posso falar assim o nome, mas é uma empresa grande lá também de software, talvez a gente feche uma parceria justamente nessa questão de software para gestão por 4.0 e assim por diante. A gente vai ter novidades no futuro de conversa. Obrigado, Felipe, pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho aí. Né? Obrigado a todos também. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Obrigado pela sua companhia, até a próxima, forte abraço, tchau.